Bom, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Gostaria de dizer que me sinto muito honrado de estar aqui fazendo essa palestra. Estive aqui já há alguns anos com o professor Campolina, que é para mim, eu considero um mentor, né, uma pessoa que acompanhou minha trajetória intelectual. E antes de dar início a essa fala sobre o pensamento cristão em Kierkegaard, né, o tema que eu havia escolhido, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre as razões pelas quais eu escolhi voltar a um tema que para mim já era bastante interessante, bastante caro, que são as relações entre o pensamento de Kierkegaard e o pensamento do Dr. Alceu Amoroso Lima, né, um grande pensador brasileiro. A primeira vez que eu estive aqui com o professor Campolina, né, eu tive a honra de ser presenteado com um volume do livro Fé e Razão, né, sobre o Dr. Joaquim Ribeiro de Oliveira, da historiadora Graça Salgado. E foi justamente numa época em que eu estava fazendo pesquisas sobre a recepção do pensamento de Kierkegaard, né. Isso é um tema com o qual eu me envolvi desde o início do doutorado, né, pesquisando o pensamento de Søren Kierkegaard, um grande pensador dinamarquês, né, um dos pensadores mais importantes da contemporaneidade. E nesse projeto de pesquisa sobre a recepção do pensamento de Kierkegaard, eu fui convidado a escrever um texto sobre o Dr. Alceu Amoroso Lima, porque no contexto brasileiro, e podemos até dizer no contexto de língua portuguesa, um dos primeiros pensadores a refletir sobre as obras de Kierkegaard foi justamente o Dr. Alceu Amoroso Lima. No Brasil, ele foi realmente um dos primeiros, já na década de 1920, ele já havia começado a se interessar pelo pensamento de Kierkegaard, no finalzinho da década de 1920, principalmente nos anos 1930. E quando eu fui presenteado com esse livro, né, Fé e Razão, eu achei bastante interessante o capítulo em que falava da amizade, das relações de afinidade intelectual entre o Dr. Joaquim Ribeiro de Oliveira e Alceu Amoroso Lima, né, a proximidade de propósitos, de modos de compreender o mundo, né. Isso eu pensei, então, se for convidado para falar aqui, eu gostaria então de falar sobre esse tema, né, sobre Alceu Amoroso Lima, Kierkegaard e o pensamento cristão. Quando eu proponho uma fala sobre o pensamento cristão em Kierkegaard, isso pode suscitar uma pergunta, né? Existe na tradição ocidental alguma maneira de nós identificarmos um pensamento que seja distintivamente cristão? Isso é uma pergunta que podemos fazer no campo da filosofia da religião, né, da teologia filosófica, enfim. E eu penso que sim, existem alguns elementos que são distintivamente cristãos no pensamento ocidental. Kierkegaard se ocupava disso, em alguns momentos, em algumas das suas obras. Ele se debruçou sobre essa questão, né, porque geralmente nós temos aquele grande panorama do pensamento ocidental, né, somos herdeiros do pensamento greco-romano, né, da tradição grega na filosofia. Posteriormente, né, com o advento do cristianismo, há também a influência do pensamento judaico, e temos então esta etapa, digamos assim, importante no nascimento daquilo que hoje nós conhecemos como uma tradição de pensamento ocidental. Mas existem alguns pontos, né, algumas formas de pensar, algumas soluções, algumas propostas de soluções para algumas questões filosóficas que são distintivamente cristãs, sobre as quais Kierkegaard, entre outros pensadores, vai se ocupar, né, desses problemas. E esses pontos distintivamente cristãos do pensamento ocidental, eles são importantes até hoje no debate filosófico. Eles são relevantes até hoje, até a contemporaneidade. E isso, para mim, ficava muito evidente quando eu estava pesquisando justamente a maneira como o Dr. Alceu Amoroso Lima havia lido Kierkegaard e havia discutido Kierkegaard no contexto brasileiro, nos anos 1930 e 1940, principalmente, até o momento, em 1956, vou falar um pouco mais detalhadamente,
em que ele publica uma obra que se torna um dos marcos na recepção do pensamento de Kierkegaard, talvez não tão explorado academicamente, né, nos meios acadêmicos, mas que foi bastante importante, que é a publicação do livro de Alceu Moroso Lima, que é O Existencialismo e Outros Mitos do Nosso Tempo. Então eu acho bastante interessante, né, eu como alguém que tem interesse na historiografia das ideias, pensar que estamos aqui hoje, né, numa instituição fundada pelo Dr. Joaquim Ribeiro de Oliveira, que foi amigo de Alceu Moroso Lima, que foi uma figura muito importante na recepção do pensamento de Kierkegaard. Eu vou voltar a falar dessas ideias do Dr. Alceu Moroso Lima sobre Kierkegaard, mas antes eu gostaria de fazer um pequeno parênteses para falar um pouco sobre Kierkegaard, né? Nós temos visto atualmente que tem havido um interesse crescente sobre o pensamento e sobre a obra desse filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que viveu na primeira metade do século XIX e cuja recepção se deu de uma maneira que nós poderíamos até dizer rápida, se considerarmos alguns fatores. Kierkegaard viveu, né, ele teve uma vida bastante breve, morreu aos 42 anos, nasceu em Copenhague em 1813 e faleceu em 1855, em Copenhague também. E Kierkegaard, ele foi bastante atuante na vida intelectual dinamarquesa do seu tempo, né, da vida intelectual de Copenhague especificamente. Ele teve algumas passagens por Berlim, estudou em Berlim, estudou inclusive com Schelling, né, que era um grande filósofo idealista alemão na época, mas toda a obra de Kierkegaard, toda a sua atuação intelectual se deu em Copenhague e em língua dinamarquesa, né. Isso já faz com que um determinado pensador, escrevendo em uma língua que não é tão difundida, a recepção dessa obra se torne um pouco mais difícil, né. Ela só acaba sendo conhecida quando começa a ser traduzida para outras línguas mais difundidas, né, principalmente na cultura, na intelectualidade, entre a intelectualidade europeia, mas durante muito tempo, né, durante a sua vida, ele praticamente, a repercussão das suas obras, das suas ideias, se deu na Dinamarca. Ele escreveu, a obra dele foi toda escrita em dinamarquês. Aos poucos começou a ser traduzida para o alemão e para o francês, né, tanto que o doutor Alceu Moroso Lima leu Kierkegaard em alemão e francês, principalmente em francês, algumas traduções francesas, mas alguns comentadores alemães, ele leu as obras de Kierkegaard, algumas obras de Kierkegaard. Posteriormente, já no início do século XX, e até algumas poucas décadas atrás, a obra de Kierkegaard foi toda traduzida para o inglês, né? Então hoje nós temos um interesse crescente, porém, um interesse em um filósofo que, já no final do século XIX, começava a causar impacto na vida intelectual europeia, né, com essas traduções em francês e em alemão. E existem várias discussões sobre a figura desse filósofo, né, de Søren Kierkegaard, porque ele é, em grande medida, uma figura bastante singular na história do pensamento, né? E por que nós podemos dizer isso? Bom, em primeiro lugar, existe uma discussão se nós podemos chamá-lo de filósofo, porque nós podemos perceber que o cerne da filosofia, o cerne do pensamento de Kierkegaard é a religião. Ele mesmo diz isso em alguns de seus escritos, né? É a religião. Ele se ocupa da religião, do pensamento religioso. O estilo literário de Kierkegaard é também objeto de muitas discussões, de bastante consideração, porque ele escreve de uma maneira bastante peculiar, né? Ele acaba sendo uma referência. É muito comum encontrarmos pessoas que estudam, por exemplo, Fernando Pessoa, e quando ouvem falar de Kierkegaard percebem uma semelhança, né, pelo uso de pseudônimos, pela criação de, eu costumo chamar esses pseudônimos de verdadeiros personagens que têm um ponto de vista diferente do autor, mas cujo ponto de vista é usado para abordar de uma maneira bastante peculiar ou específica determinados temas. Então isso é um recurso literário que ele usava. Por se ocupar muito da religião, há muitas pessoas no campo da filosofia que dizem que ele é mais um teólogo do que um filósofo. Então ele acaba sendo um pensador que acaba sendo explorado por
várias áreas do pensamento, né? Ele é estudado no campo dos estudos literários, ele é estudado no campo da filosofia, ele é estudado no campo da teologia. Muita gente hoje em dia, vindo de várias dessas áreas, pesquisa o pensamento de Kierkegaard, né? E na ciência da religião também, nós aqui em Juiz de Fora, né, fazemos bastante pesquisa sobre o pensamento de Kierkegaard. Uma outra questão que é colocada, que é posta e que para mim não parece ser tão problemática, mas há quem faça algumas discussões em relação a essa questão, é se Kierkegaard é um pensador cristão ou não. Se ele é um pensador, ele se ocupa da religião? Sim, vários pensadores se ocupam da religião, mas ele é um pensador religioso? Haveria uma distinção, né? Ele é um pensador da religião, mas ele é um pensador religioso? E sim, eu acho que não há nenhuma dificuldade em se afirmar que ele é também um pensador cristão. E nisso, nós podemos, então, chegar a uma outra questão. O pensamento cristão em Kierkegaard, ou aquilo que o próprio Kierkegaard compreenderia como pensamento cristão, seria reconhecido como distintivamente cristão por outros pensadores religiosos ou por outras pessoas que se consideram cristãs, por outros pensadores que se consideram cristãs? Eu penso que, quando nós consideramos a história do pensamento cristão, desde a antiguidade até a contemporaneidade, até os nossos dias, há boas razões para incluirmos Kierkegaard nessa categoria de pensador cristão, razões, inclusive, que seriam chanceladas, digamos assim, estariam de acordo com o pensamento de outros cristãos, e neste ponto eu acho que nós podemos considerar, citar um deles, acho que é pertinente citar o próprio Dr. Alceu Amoroso Lima. O Dr. Alceu Amoroso Lima, ele considerava Kierkegaard um pensador cristão. Mas o Dr. Alceu Amoroso Lima, quando ele escreveu sobre Kierkegaard, começou a escrever sobre Kierkegaard na década de 1930, ele se deparou com um problema filosófico, um problema de história do pensamento filosófico, de história da filosofia, bastante curioso, bastante interessante. Em alguns momentos nós saltamos, né, do século XX para o século XIX, falando do Dr. Alceu Amoroso Lima de Kierkegaard, mas eu acho que é interessante para nós construirmos a estrutura dessa argumentação. O Dr. Alceu Amoroso Lima, no final dos anos 1930 até os anos 1950, ele se deparava com um desafio intelectual que era uma crítica a uma corrente filosófica que estava, podemos dizer assim, estava em moda, estava em voga naquela época, que era o existencialismo, principalmente representado pelo existencialismo sartriano, né, pelas ideias de Jean-Paul Sartre. E Alceu Amoroso Lima, como alguém que era estava muito afinado com o pensamento, principalmente dentro da tradição thomista, né? Ele tinha uma ligação muito forte com o pensamento de Jacques Maritain na França. Ele era naturalmente um opositor intelectual desse existencialismo sartriano, que era um existencialismo muito fortemente antirreligioso, ateísta, imanentista. Eu estou usando até algumas palavras que o próprio Alceu Amoroso Lima usa no livro. E ele, como um pensador cristão, se via diante desse desafio de fazer uma crítica, uma refutação a esse existencialismo que estava em voga no século XX. Porém, curiosamente, e isso Alceu Amoroso Lima percebeu muito bem, assim como outros pensadores em outras regiões de forma independente perceberam, o existencialismo, a tradição existencialista, tal como ela estava sendo debatida em meados do século XX, na década de 1940, 1950, era uma tradição intelectual que tinha como uma de suas referências mais fortes a figura de Kierkegaard, né? Justamente a figura de Søren Kierkegaard, desse pensador dinamarquês, que é um pensador cristão, um pensador religioso. Então, um dos problemas com os quais Alceu Amoroso Lima e outros pensadores vão se deparar no século XX é como uma escola de pensamento que
tem como uma de suas principais referências uma figura cristã e religiosa, como Kierkegaard, né? Kierkegaard é muitas vezes chamado, né? Se nós pegarmos vários livros de filosofia, eles vão fazer essa referência, né? O pai do existencialismo, como uma corrente de pensamento que tem como pai um pensador cristão e religioso, se desenvolve a ponto de chegar, no século XX, a ser identificada como uma corrente de pensamento basicamente antirreligiosa e ateísta. Então, esse era um problema bastante curioso, né, do desenvolvimento da história da filosofia. Um movimento, uma corrente de pensamento que nasce a partir das reflexões de um pensador religioso no século XIX. Esse pensador influencia outros pensadores, dá origem a outros debates, e isso se desenvolve até chegar no século XX na figura de Jean-Paul Sartre como uma corrente de pensamento identificada como antirreligiosa. Era uma das questões com as quais o Dr. Alceu Moros Lima se deparou, e ele discute isso no seu livro. Voltando a Kierkegaard, como então seria esse pensamento cristão em Kierkegaard? Kierkegaard nasce em 1813 em um ambiente intelectual bastante interessante, bastante rico, um ambiente onde havia uma cultura, um momento na história da cultura do pensamento no Ocidente, principalmente naquelas regiões que estão digamos assim, na esfera de influência do pensamento alemão, né, do pensamento germânico. Uma época bastante interessante, uma época de bastante efervescência. Copenhague, em 1813, é um país, né, a Dinamarca, em 1813, é considerado, digamos assim, um país relativamente periférico, se compararmos, né, com a Prússia, que seria aquela grande potência naquela região, principalmente após a derrota de Napoleão. A Prússia emerge como um dos estados que se torna fortalecidos, né, antes da unificação de todos aqueles estados alemães. E a Dinamarca, ela não estava em uma posição assim tão relevante do ponto de vista político, econômico, militar, mas culturalmente foi um período bastante rico para a Dinamarca, né, especialmente em Copenhague, né. Havia vários cientistas trabalhando, vários filósofos, né? Por exemplo, aquele Ørsted, que foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento na física, né? de conhecimento sobre a eletricidade. Na teologia, era, digamos assim, um polo de produção de ideias muito vivo, né? Copenhague. E tudo isso, né? Toda essa vida intelectual, ela era muito fortemente influenciada pela figura de Hegel. O hegelianismo era, digamos assim, a corrente de pensamento que dava o tom das discussões no contexto filosófico da Dinamarca. E isso era bastante interessante porque não era uma situação desprovida de polêmica, né? O hegelianismo, ele, na Dinamarca, ele foi recebido por várias pessoas com muito entusiasmo. Muitas pessoas adotaram a filosofia de Hegel, receberam a filosofia de Hegel como uma das grandes novidades, uma das grandes evoluções no pensamento, um dos grandes passos que se dava no pensamento, na filosofia. E outras pessoas já viam essa recepção ao pensamento de Hegel com muita cautela, principalmente se levarmos em consideração alguns pontos, né? Não vou querer aqui discorrer sobre a filosofia de Hegel, porque senão isso já seria uma outra palestra, mas principalmente em relação a alguns pontos, como, por exemplo, a pretensão de Hegel de superar a lógica aristotélica, né, de ir além da lógica aristotélica, e de propor a possibilidade de que façamos sínteses filosóficas de ideias que, sob uma perspectiva tradicional, que já era multimilenar, né, desde Aristóteles, essas sínteses não seriam possíveis, né? Se pegarmos posições antitéticas na história da filosofia, sob uma perspectiva lógica aristotélica, nós não poderíamos fazer sínteses entre algumas posições que são
visivelmente antitéticas. Mas a filosofia de Hegel se apresentava como uma proposta que possibilitaria essas sínteses, e essas sínteses seriam uma espécie de possibilidade de progresso no pensamento, de evolução do pensamento até no caminho que a história traçaria, né, para o perfazimento do espírito absoluto, enfim. E isso era lido na Dinamarca de uma forma bastante curiosa, porque havia aquelas pessoas que eram entusiastas de Hegel e havia aquelas pessoas que criticavam esse modo de pensar. E era curioso porque, dentre essas figuras, né, as figuras que defendiam o aristotelismo, que defendiam a validade do pensamento aristotélico, da lógica aristotélica, elas eram muitas vezes chamadas de uma forma jocosa pelos hegelianos de out-out, né, que é aquela expressão latina de ou, né, aquela expressão que indicaria uma disjunção, né? Ou algo é isto, ou algo é aquilo. Nós não podemos, por exemplo, um princípio aristotélico que Hegel pretendia superar, né, o princípio do terceiro excluído, né? Ou algo é ou não é, né? Não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Esse é um princípio lógico aristotélico que Hegel pretendia superar. Então, as pessoas que defendiam o hegelianismo, elas chamavam as pessoas que defendiam o aristotelismo de out, né, como se fosse o grupo que defendia ainda uma visão que, segundo ele, seria ultrapassada. Kierkegaard nasce nesse ambiente, né, o hegelianismo havia algumas figuras na vida intelectual dinamarquesa que eram grandes entusiastas do hegelianismo, que ensinavam na Universidade de Copenhague, onde Kierkegaard estudou. Outras figuras muito influentes também na vida política e na vida intelectual da Dinamarca eram contrárias ao hegelianismo, né? Dentre essas figuras nós podemos citar que são importantes, né? Uma pessoa que foi considerado um grande teólogo na Dinamarca, que era o Hans Lassen Martensen, e do lado daqueles que defendiam o aristotelismo nós temos o bispo Jacob Peter Münster, que era o bispo da Zelândia. Ele era a mais alta autoridade eclesiástica na igreja da Dinamarca, que é uma igreja de confissão luterana. Kierkegaard, ele teve contato desde muito cedo com essas discussões, com essa vida intelectual. Somado a essa exposição desde a infância a essas discussões intelectuais, né, o bispo Münster frequentava a casa de Kierkegaard. Kierkegaard teve um contato muito próximo com esse Hans Lassen Martensen na Universidade de Copenhague. Mas somado a isso, existe uma história de vida de Kierkegaard que é bastante interessante, e geralmente ela é mencionada, ela nunca é omitida quando as pessoas falam sobre o pensamento de Kierkegaard, porque há certamente uma influência muito forte dessa história de vida sobre a maneira como ele pensava a religião. Kierkegaard ele era o filho mais novo de um rico comerciante dinamarquês, e o pai de Kierkegaard, ele era uma pessoa também profundamente religiosa. Era muito ligado àquelas correntes pietistas do luteranismo no século XIX, né, no início do século XIX. E Kierkegaard foi criado nesse ambiente. Mas havia certas questões familiares, como, por exemplo, o pai de Kierkegaard se julgava uma pessoa que estava sendo punida por Deus, por pecados que havia cometido na infância. Os irmãos de Kierkegaard, a partir de um determinado momento, começaram a morrer. Família muito grande, mas mortalidade era muito grande também, muito diferente do que temos hoje, né? No início do século XIX. De tal maneira que o pai de Kierkegaard, em um determinado momento, quando Kierkegaard ainda era bem jovem, chegou à conclusão de que a morte dos filhos seria o castigo que ele receberia de Deus pelos pecados dele. Então, vocês imaginem uma pessoa que foi criada desde muito jovem, pensando que ela iria morrer antes do próprio pai, sendo o pai uma pessoa já de idade avançada. Então, ele foi criado num ambiente ao mesmo tempo, de um estímulo intelectual muito forte, mas com
uma religiosidade e uma perspectiva peculiar religiosa do pai dele, bastante lúgubre nesse sentido. Afinal de contas, ele era um adolescente, uma criança, e o pai já era uma pessoa idosa, e ele havia incorporado essa ideia de que ele morreria antes do próprio pai. O que não aconteceu, o pai dele faleceu, e restaram então na família ele e um irmão. E Kierkegaard, então, se destacou muito em seus estudos, e nessa trajetória intelectual, acho que nós podemos usar essa expressão, ele se apaixonou fortemente pela figura de Sócrates na filosofia. E quando nós pensamos nessa ligação intelectual, nesse sentimento de afinidade intelectual de Kierkegaard com Sócrates, não é apenas uma ligação, digamos assim, voltada exclusivamente para aquelas questões acadêmicas do tipo: qual autor representa melhor Sócrates, né? Por exemplo, Xenofonte ou Platão, né? Nós sabemos, né, que Sócrates, houve apenas 3 fontes de contemporâneos de Sócrates que escreveram sobre Sócrates, né? Sendo comumente aceito na história da filosofia que Platão escreveu sobre Sócrates, mas incluiu muito do seu próprio pensamento, então ele elevou muito a figura de Sócrates. Xenofonte escreveu sobre Sócrates, mas talvez não tenha alcançado a profundidade do pensamento de Sócrates, então ele estaria muito abaixo de Sócrates. E Aristófanes, escrevendo uma peça sobre Sócrates, havia se colocado como um opositor intelectual de Sócrates. Mas Kierkegaard estava preocupado na figura do próprio Sócrates, né? O que podemos saber daquela pessoa e principalmente da ação do próprio Sócrates, né? Da ação de Sócrates no mundo entre os seus contemporâneos. E Kierkegaard percebia em Sócrates um análogo seu, um análogo de Kierkegaard, né? Kierkegaard percebia em Sócrates uma pessoa que poderia ser um exemplo para ele. Tem um trecho que Kierkegaard escreve uma vez que ele diz o seguinte, né? Eu bem poderia chamar Sócrates de mestre se o único mestre, a única figura a quem podemos chamar de mestre é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele tem essa preocupação, né? Ele não chama Sócrates de mestre, mas se ele pudesse, ele chamaria Sócrates de mestre. E por que Kierkegaard vê essa afinidade com Sócrates? Existem vários pontos sobre os quais Kierkegaard reflete, né? sobre a ação de Sócrates em Atenas, né? Sobre o pensamento de Sócrates e o modo de ser de Sócrates perante os seus contemporâneos, perante seus concidadãos, perante seus interlocutores. Existem aspectos, digamos assim, que poderíamos relacionar com questões de conteúdo filosófico, né? Sócrates como aquele que propõe o que Kierkegaard e Hegel também vai chamar, né? O que vai propor o negativo, né? Aquele que propõe um modo de pensar que não se preocupa tanto em positivar algo, em colocar uma determinada ideia, mas em questionar aquelas ideias que são apresentadas. Então, assim, alguns autores vão chamar, né, Sócrates como representante da razão negativa neste sentido, né, aquele que examina as ideias que são colocadas e não se preocupa tanto na construção de um determinado sistema de ideias. Mas havia uma outra dimensão da ação de Sócrates que teve uma influência profunda sobre Kierkegaard, que era o fato de Sócrates se ver como portador de uma missão de tornar as pessoas conscientes de que elas não sabiam quando pensavam que sabiam, né? As pessoas pensavam que sabiam e Sócrates queria despertar nas pessoas essa consciência da ignorância para que então elas pudessem começar a trilhar o caminho do saber. Porque se elas pensam que já sabem, né, como elas vão se dispor a trilhar esse caminho do conhecimento? E para Kierkegaard, essa ação de Sócrates servia como analogia para o que ele enxergava como a sua própria missão de reintroduzir o cristianismo na cristandade. E o que nós queremos dizer com isso? O que Kierkegaard queria dizer com isso? Kierkegaard fazia uma distinção muito nítida entre o que ele chamava de cristandade, o termo que ele usava, cristandade, o sentido que ele dava para esse termo cristandade, e o que ele reconhecia como cristianismo. Ele dizia que eram coisas absolutamente diferentes.
Cristianismo para Kierkegaard, né? Kierkegaard vai usar às vezes a expressão cristianismo do Novo Testamento, cristianismo dos apóstolos, é uma decisão do indivíduo, é uma condição do indivíduo, é um estado do sujeito que decide se relacionar absolutamente com o absoluto. Nesse sentido, tornar-se cristão é a tarefa mais elevada para Kierkegaard, né? É a tarefa mais elevada a qual um sujeito pode se propor. Se tornar alguém que consegue estabelecer uma relação absoluta com o absoluto, ou seja, uma relação plena com Deus, né? Se formos traduzir em termos religiosos, teológicos, o que ele fala em termos filosóficos, e neste processo de estabelecer essa relação absoluta com o absoluto, a cristandade, ela é um aspecto exterior, ela não é um aspecto que está, digamos assim, que é componente dessa relação do sujeito com o próprio Deus. Por quê? Para Kierkegaard, a cristandade, ela é um evento histórico, né? A cristandade para Kierkegaard é tudo aquilo que veio se desenvolvendo nos 1800 anos de cristianismo, né? desde a vinda de Cristo ao mundo. Então, tudo aquilo que veio se desenvolvendo historicamente, como instituições, correntes de pensamento, debates, uso político de discurso religioso, o desenvolvimento, digamos assim, de costumes de uma cultura em torno da religião, Kierkegaard dizia que isso é parte da cristandade, mas isso não é um componente essencial daquilo que ele enxergava como cristianismo, que era fortemente identificado como uma dimensão da subjetividade, né? Uma dimensão da interioridade de cada pessoa, de cada sujeito, nessa busca por se tornar um indivíduo diante de Deus. Então, isso levava Kierkegaard a fazer uma crítica muito forte aos seus contemporâneos, aos costumes da época, né? Por exemplo, na Dinamarca do século XIX, a pessoa nascer na Dinamarca do século XIX significava que essa pessoa seria súdito do rei da Dinamarca, seria membro da igreja da Dinamarca, seria batizado na igreja da Dinamarca, e nós podemos ver isso ao longo ao redor de toda a Europa, né? Se uma pessoa nascesse, por exemplo, na França, naquela época, ela seria católica. Se nascesse na Itália, em Portugal, se nascesse em determinadas regiões da Alemanha, ela seria católica ou protestante. Mas essa afinidade para Kierkegaard, ela era uma afinidade meramente histórica. Ela não era uma decisão do sujeito. O sujeito ele era identificado daquela maneira como cristão, católico ou protestante, ou ortodoxo, se tivesse nascido na Grécia ou na Rússia, por conta de condições externas ao sujeito, né? Então ele dizia que uma pessoa poderia viver a sua vida inteira no seio da cristandade, se comportar como um cidadão que era visto pelos seus contemporâneos, né, visto exteriormente como alguém que seria um cristão, mas interiormente essa pessoa poderia não ser um cristão. Essa pessoa poderia não estabelecer uma relação com Deus. Ela poderia ter uma relação apenas com essa exterioridade, com as exigências da sociedade, com as exigências dessas instituições. Então a ideia de Kierkegaard ele se propõe essa tarefa de ser o Sócrates de Copenhague, é de provocar em seus contemporâneos essa pergunta: você é verdadeiramente cristão? Porque vejam, se nós perguntássemos para uma pessoa na Dinamarca do século XIX, você é cristão? Automaticamente a pessoa responderia que sim, né? Porque ela foi batizada, porque ela comunga, porque ela frequenta as cerimônias religiosas, enfim. E Kierkegaard queria fazer com que as pessoas percebessem que o cristianismo é diferente disso, né? Que o cristianismo ele implica uma relação do sujeito com o divino, do sujeito com Deus. E é interessante, a gente pode fazer um outro parênteses e voltar ao século XX, né? Porque o Dr. Alceu Amoroso Lima, quando a gente lê a biografia dele, ele foi criado em uma família que era católica, mas ele considera
se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, o ano de 1928 como o ano em que ele se converte, mas é uma conversão que seria uma, digamos assim, uma experiência da interioridade, né? Uma aceitação na interioridade daquela religião da qual ele já fazia parte por conta das circunstâncias históricas de ser um homem que nasceu no Brasil no finalzinho do século XIX. Então é interessante perceber essa analogia. Mas Kierkegaard então tinha essa missão socrática, né, e ele era uma pessoa polemista, né, polemizava com vários de seus contemporâneos, principalmente com os hegelianos, né, de sua época. Por quê? Em relação ao hegelianismo, né, agora nós vamos passar para uma parte, digamos assim, mais ligada a essas questões da história da filosofia, e acho que é importante falar, existem hoje pessoas que discutem em que medida Kierkegaard era anti-hegeliano, em que medida o pensamento de Kierkegaard se opõe realmente ao hegelianismo. Eu entendo que se opõe em pontos muito fundamentais, que são os pontos que justamente eu quero chegar. Mas Kierkegaard, ele pensou numa forma de comunicar essas ideias sobre cristianismo que ele tinha, de tal maneira que isso pudesse atingir as pessoas de um modo mais eficiente, né? Digamos assim, como eu posso despertar nas pessoas essa percepção, né? Esse questionamento, será que sou ou não sou cristão? Né? Como ele poderia despertar isso nas pessoas? Né? Se ele simplesmente chegasse para as pessoas com um discurso direto, né? Dizendo assim, olha, será que você é realmente cristão? Né? Questione-se dessa ou daquela forma. Ele percebe que esse tipo de abordagem direta não seria muito eficiente. Né? Quando nós comunicamos com as pessoas, se nós tentamos impor as nossas ideias de uma maneira muito direta, muitas vezes isso pode já criar uma barreira de antemão que faz com que as pessoas não ouçam aquilo que nós queremos ouvir. Então ele resolve pensar numa forma de comunicação literária que fizesse com que as pessoas, despertasse essa dúvida nas pessoas de uma maneira indireta. Ele chama isso de uma comunicação indireta. Então ele começa a criar obras, né? Ele faz um plano de obras entre 1841 e 1846, em que ele cria vários pseudônimos que eu considero como personagens. Cada pseudônimo escreveria um texto, escreveria um livro, né? E alguns livros têm mais de um pseudônimo falando ali dentro, são textos esparsos, editados por um terceiro pseudônimo, enfim. Mas cada pseudônimo falaria a partir da perspectiva de um tipo de pessoa diferente. Então nós temos, por exemplo, um pseudônimo que se coloca como um poeta, né, que seria Johannes de Silêncio, o pseudônimo que ele usa, que escreve a famosa obra dele, Temor e Tremor, onde ele fala de Abraão, né, como o pai da fé. Um pseudônimo que seria um esteta, né, Constantin Constâncios, que escreve sobre a repetição, né, um tema caro a Kierkegaard também, né, será que podemos experimentar uma repetição na existência, repetição das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Um pseudônimo que parece um professor, um tratadista, que vai chamar de Vigílios Ralphienses, né, em latim seria o Vigia de Copenhague, que escreve sobre o conceito de angústia. E um dos pseudônimos que eu considero um dos mais interessantes, que foi justamente o pseudônimo que nós sabemos que muito provavelmente o Dr. Alceu Moroso Lima leu, que era Johannes Clímacos. Esse pseudônimo que Kierkegaard cria, Johannes Clímacos, ele baseia esse nome num autor da Antiguidade Tardia, né, Johannes Clímacos, né, que também pode ser traduzido como São João da Escada, escreveu uma obra Scala Paradisi, e essa obra, né, em latim, no início da Idade Média, no final da Antiguidade, ele propunha passos para se chegar ao paraíso. E Kierkegaard escolhe esse pseudônimo justamente porque esse pseudônimo que ele cria seria uma figura que não se apresenta como um cristão, mas ele pensa o cristianismo como uma hipótese em contraste com o platonismo. E isso é bastante interessante, ele percebe as peculiaridades do pensamento cristão em relação à tradição platônica, que tem uma influência muito grande, inclusive no desenvolvimento subsequente do próprio pensamento cristão até o nosso tempo. Ele pensa essa figura, Johannes Clímacos, como uma pessoa que não é cristão, mas que pensa o cristianismo como uma hipótese
e que tem um modo de apresentar ideias, tem um modo de raciocinar muito semelhante a filósofos medievais. Isso é bastante interessante, né? De apresentar proposições contrárias, examinar essas proposições contrárias e perceber as diferenças entre elas. E é por meio desse pseudônimo, Johannes Climos, que Kierkegaard apresenta uma das suas ideias mais notáveis, uma das suas ideias mais conhecidas, que é a ideia do paradoxo absoluto. Né? Essa é uma ideia que é central no pensamento de Kierkegaard, o paradoxo absoluto. O que Kierkegaard quer dizer com isso? Um paradoxo, né, em termos lógico-filosóficos, ele é a situação que surge a partir do momento em que nós temos dois raciocínios igualmente válidos, que partem de premissas igualmente verdadeiras e válidas, mas cujos resultados são incompatíveis entre si. Isso é um paradoxo. Então, se nós temos um conjunto de premissas válidas e verdadeiras e chegamos a uma conclusão, e temos um outro conjunto de premissas válidas e verdadeiras e chegamos a uma outra conclusão, e essas duas conclusões, elas são contraditórias entre si, nós chegamos a um paradoxo. E, é claro, há, em alguns momentos, maneiras de nós resolvermos paradoxos, né? Alguns paradoxos que são pseudo-paradoxos, nós conseguimos pensar e perceber que é possível fazer uma síntese entre essas duas posições antitéticas. Mas aquilo que Kierkegaard chama de paradoxo absoluto, em termos religiosos, nós já podemos até adiantar, o paradoxo absoluto para Kierkegaard é a figura do Cristo. Por que ele vai dizer isso? Porque em termos puramente racionais, e aí nós podemos pensar em toda a tradição teológica ou filosófica, o cristianismo estabelece a absoluta soberania de Deus e a absoluta distinção entre Deus e sua criação. Deus é absoluto, a criação é contingente. Deus é incondicionado, a criação é condicionada. Deus é incondicionável, a criação é condicionável. Deus não muda, né? Deus dentro da tradição metafísica no Ocidente, né, no cristianismo, Deus é necessário, é aquilo que não pode ser, aquilo que não pode não ser, né, que deve necessariamente ser. As coisas no mundo são contingentes, as coisas no mundo são cheias de possibilidade, né? Elas podem, as diversas potências, as diversas potencialidades podem vir a se tornar efetivas, né? Aquilo que na filosofia vai chamar de actualitas, né? Podem se atualizar, se tornar ato, né? No pensamento aristotélico, né? Nós temos essa ideia, como podem não se tornar ato, né? Nós temos diversas possibilidades. Mas o âmbito do divino, do eterno, não é assim, né? Deus, ele é absoluto, ele é necessário, ele é incondicionado. Nós, por outro lado, que somos parte da criação, nós somos sujeitos ao devir, né? Ao vir a ser, as transformações, à historicidade, né? A nossa vida tem um início, tem um fim. É claro, Deus, no pensamento cristão, nos cria para a vida eterna, mas a nossa vida na Terra, ela é cheia de transformações, de mudanças, né? E Kierkegaard percebe que, quando nós pensamos naquele ponto que é central para o cristianismo, e aí para todas as tradições cristãs, né, tanto católico, protestante ou ortodoxo, né, da centralidade do Cristo, de Cristo como representando a encarnação do Verbo divino, o Verbo que é coeterno com Deus, que é gerado e não é criado, ele percebe que a razão humana não pode compreender como se dá essa encarnação, porque nós temos Deus, o absoluto, entrando na história, participando com os seres humanos do devir, das transformações, das mudanças. E Kierkegaard chega a esse ponto do paradoxo absoluto a partir de raciocínios absolutamente rigorosos, que é uma característica do pensamento de toda a tradição filosófica, desde a antiguidade, principalmente desde Agostinho. Eu, na minha pesquisa de doutorado, eu fiz essa correlação entre Kierkegaard e Agostinho, né? Procurei fazer isso, né? E o que nós podemos perceber é que, nos pontos centrais do pensamento cristão, naqueles pontos mais essenciais, mais fundamentais, Kierkegaard não se afasta daquilo que nós poderíamos chamar de um pensamento distintivamente cristão. A dupla natureza de Cristo,
como humano e divino, a absoluta soberania de Deus, Deus como fundamento do ser, como próprio ser, né, como o fundamento ontológico mais que dá toda a fundamentação, né, para todo o ser, né, a ideia de Deus como a essência por excelência, né, desses pontos Kierkegaard não se afasta. E, por outro lado, quando nós contrastamos o pensamento de Kierkegaard com o pensamento hegeliano, e isso aparece muito nessas obras, nós percebemos que Hegel se afasta dessas ideias. Quando Hegel tenta trazer o absoluto para a história, não da maneira como um paradoxo, mas tentando resolver essas questões a partir da proposta de um método dialético, ele, no fim das contas, o pensamento de Hegel, ele acaba por abolir a necessidade, né, o aspecto de necessidade do divino. Ele acaba por abolir essa ideia de que não há mudança em Deus, né? O Hegel chega a colocar na fenomenologia do espírito, né, o absoluto como um resultado de um processo histórico, e não como o seu fundamento. O absoluto seria também o seu fundamento, mas ele tenta fundir esses âmbitos de uma maneira que, para Kierkegaard, não se sustenta, né? É como se ele tentasse, para Kierkegaard, né, sob uma perspectiva kierkegaardiana, é como se Hegel tentasse, por meio da razão humana, alcançar o divino e, digamos assim, conformar o divino com as potencialidades da razão humana. Para Kierkegaard isso não seria aceitável. Enfim, Kierkegaard morre em 1855, ele tem algumas fases da escrita dele que são bastante interessantes. Na primeira fase, como eu disse, né, ele escreve por meio de pseudônimos, mas ele escreve textos também que são como se fossem sermões, né? Ele só não dava o nome de sermões porque ele não era um sacerdote ordenado, mas ele dá o nome de discursos edificantes, e a ideia dele era que as pessoas lessem os livros pseudônimos, né, e lessem esses sermões, esses discursos edificantes, e percebessem esse contraste entre essas ideias, né, entre essas perspectivas. Mas ele acabou percebendo que as pessoas tinham muito mais interesse nessa obra que ele escrevia por meio de pseudônimos do que nos discursos edificantes que ele escrevia. A partir de um determinado momento, na década de 1850, Kierkegaard ele passa a se apresentar como um polemista muito mais virulento. Ele entra em um atrito muito forte com a Igreja da Dinamarca, né? Essas ideias que ele já desenvolvia sobre a distinção entre cristandade e cristianismo começam a aparecer de uma forma muito mais explícita e muito mais ferina, vamos dizer assim. Ele passa a escrever vários artigos de jornal atacando a instituição, né, a Igreja da Dinamarca, o clero da Igreja da Dinamarca, dizendo que, né, dentro de todos os textos que ele escreveu vários textos nessa época, né, mas sempre enfatizando essa ideia de que aquelas instituições não representavam o cristianismo, representavam a cristandade. E ele morre, né, bastante jovem, em 1842, né, ele sofre um colapso e é internado no hospital. Ele já tinha uma saúde bastante frágil e vem a falecer. E a obra dele, muito extensa, ele escrevia compulsivamente, uma obra realmente muito extensa, ela veio a ser traduzida, ela causou muito impacto na vida cultural dinamarquesa, e as pessoas começaram a traduzi-la então para o alemão, depois para o francês, e hoje nós temos ela toda traduzida para a língua inglesa. Ela então chega, né, ao Brasil, né, como estávamos falando, por meio de algumas traduções francesas e alemãs. E o Dr. Alceu Amoroso Lima, né, voltando então a essa ação do Dr. Alceu Amoroso Lima como intelectual no Brasil, ele percebe que ele vê em Kierkegaard, a gente enxerga isso quando a gente lê esse livro que ele publica em 1956, né, O Existencialismo e Outros Mitos do Nosso Tempo. Ele percebe que Kierkegaard tem grandes afinidades intelectuais com ele, porque ele identifica em Kierkegaard um pensador cristão. E o interesse do Dr. Alceu Amoroso Lima nessa obra que ele escreve é travar uma polêmica intelectual justamente com esse existencialismo ateísta, sartriano, né,
ele inspirado em Jacques Maritain, que também fazia essa polêmica na França, mas também contrapor um pensamento cristão a ideias que ele considerava, aquelas ideias que ele chama de mitos do nosso tempo, né? Isso no final da década de 1930 até a década de 1950, ele faz esse ataque especialmente direcionado ao nazifascismo e ao comunismo soviético. Então, nesse livro, né, o Dr. Alceu Moroso Lima, é um livro bastante interessante. Ele trata, em vários capítulos ele trata de alguns conceitos, né, da maneira como esses conceitos são tratados por essas ideologias do século XX, como raça, classe, nação, riqueza, né, a maneira como o nazifascismo trata esses conceitos, a maneira como o comunismo soviético e o marxismo tratam esses conceitos, e ele procura demonstrar que o cristianismo é incompatível, né, que essas ideias são incompatíveis com o modo cristão de perceber esses conceitos e de lidar com esses conceitos. E ele vê uma associação muito forte entre esse existencialismo do século XX a perda de um rigor que estava presente a perda de um rigor que estava presente em toda a tradição cristã, desde a patrística, né, desde os primeiros pensadores cristãos até a Idade Média, enfim, até a escolástica e até mesmo entre os seus contemporâneos, né, ele identificava, o Kierkegaard identificava isso, o próprio Alceu Moroso Lima identificava isso, mas percebia que havia, o Dr. Alceu Moroso Lima e o próprio Kierkegaard, né, percebia, cada um em seus séculos, né, separados por um século, né, por mais ou menos 100 anos, né, percebia que estava havendo essa perda dessas distinções, né? Kierkegaard gostava muito de usar essa palavra, né? A filosofia, as distinções são importantes para a filosofia, né? Ele dizia que Sócrates era o filósofo das distinções, né? E essas distinções estavam se perdendo. E o Dr. Alceu Moroso Lima, ele percebe, então, quando ele cita, por exemplo, Jacques Maritain falando sobre o pensamento de Sartre, né? E ele cita Jacques Maritain chamando o pensamento de Sartre de mística do inferno, né? O próprio Alceu Moroso Lima diz que Sartre é detestável. É bastante interessante porque, para Sartre, a existência não teria um fundamento ontológico, né? É muito famosa aquela frase de Sartre, a existência precede a essência. E isso, sob uma perspectiva cristã, não faz muito sentido. Como é que nós podemos pensar na existência sem um fundamento ontológico, sem um fundamento sobre o qual essa existência vai se desenvolver, né? É uma questão que não fica resolvida no existencialismo, é como se ela fosse apenas afirmada e desenvolve-se um pensamento imanentista, ateísta, a partir dessa ideia, ao passo que o existencialismo que o Dr. Alceu Moroso Lima considera autêntico, né, por se fundamentar no cristianismo, que seria o existencialismo de Kierkegaard, mas ele cita outros pensadores também, né, como Miguel de Unamuno, Berdyaev e Gabriel Marcel. E é interessante, né, porque quando ele cita esses autores, né, ele cita autores da tradição católica, da tradição protestante, da tradição ortodoxa, né, que se desenvolveram nessas tradições, mas ele percebe que esses autores não abandonam essa ideia de um fundamento ontológico da existência, que seria o próprio Deus. Então, esse é digamos assim, um embate intelectual com o qual
Alceu Amoroso Lima se depara em seu tempo. Agora, existem alguns pontos de discordância entre Alceu Amoroso Lima e Kierkegaard, e ele identifica isso de uma forma bastante interessante, até mesmo para refletir sobre esse problema, né? Como um pensador existencialista cristão como Kierkegaard acaba influenciando pensadores existencialistas antirreligiosos como Sartre, né? O Alceu Amoroso Lima chama de uma estranha sombra, né? Existe uma sombra estranha, né, de um pensador religioso sobre o outro. Em primeiro lugar, é interessante a gente observar que Alceu Amoroso Lima, ele intelectualmente ele está bastante ligado à tradição tomista, neotomista, e o modo de fazer filosofia nessa tradição é considerado, digamos assim, um modo adequado de se fazer filosofia, a exposição de argumentos da maneira como nós podemos observar, né, eu diria assim, a maneira como se desenvolve por excelência seria na Suma Teológica, né? A maneira como as questões são expostas, as objeções às questões são expostas, as respostas são expostas, ao passo que Kierkegaard procura apresentar uma comunicação diferente, como nós falamos, né? Chamar a atenção dos leitores a partir de recursos literários. Para o Dr. Alceu Amoroso Lima, esse tipo de recurso literário seria facilitador ou promotor de uma espécie de vagueza no pensamento, né? Seria algo que poderia proporcionar uma certa carência de rigor argumentativo, né? Em certa medida, se as pessoas não lerem de uma forma adequada os textos de Kierkegaard, ou não lerem comparando com as outras obras, esse tipo de engano é possível, né? Eu penso que Kierkegaard é alguém que exige muito do seu leitor no sentido de comparar várias de suas obras, e isso nós percebemos na história da recepção de Kierkegaard que muitas vezes não aconteceu. Por outro lado, me parece que a maneira como ele escreve, em grande medida, consegue cumprir esse propósito de despertar o interesse do leitor, né, em Kierkegaard, né? Tem muitas pessoas que leem Kierkegaard como uma literatura, né, a partir de uma perspectiva estética, né, uma boa literatura, mas acabam sendo instigadas por essas questões que ele coloca. Mas, por outro lado, existe um ponto que talvez seja uma das questões mais importantes debatidas, e Alceu Amoroso Lima ele se insere nesse debate, sobre a recepção do pensamento de Kierkegaard, que é justamente a ênfase que Kierkegaard dá no paradoxo, né? Como eu havia dito, né, que o Cristo para Kierkegaard ele pode ser pensado. Se pensarmos o Cristo a partir de uma perspectiva puramente racional, nós vamos enxergar um paradoxo, né? E Kierkegaard, muitas vezes, por causa dessa insistência no paradoxo absoluto, ele foi compreendido por várias pessoas como um irracionalista, como uma pessoa que propunha uma religião irracionalista. É interessante, às vezes, nós pensamos assim, algumas pessoas traçam um paralelo, comparam Kierkegaard com Tertuliano, com alguns autores da antiguidade que enfatizavam a crença no absurdo, ou com alguns autores na antiguidade tardia que pensavam que o cristianismo não deveria utilizar recursos apologéticos vindos da filosofia grega, porque isso seria o uso de recursos eminentemente pagãos, né? Ao passo que outros pensadores, como talvez o mais influente deles, Santo Agostinho, né, sabiam que era possível fazer uso da razão, né, da filosofia, como um instrumento apologético para defender as ideias, os temas centrais do pensamento cristão. Mas, em alguns momentos, Kierkegaard foi lido dessa maneira, como um irracionalista. Vários autores, eu particularmente concordo com esses autores, vão dizer que não é correto a gente chamar Kierkegaard de irracionalista, porque o propósito de Kierkegaard seria levar a razão aos seus pontos mais... até onde a razão humana consegue chegar, né? Até onde ela pode levar, até onde é possível, né? Porque Kierkegaard ele faz uma distinção muito clara entre a razão humana e a ratio aeterna, né? A razão considerada a partir da perspectiva de Deus, né? Deus, a razão de Deus, a razão eterna de Deus, ela tem um alcance
absolutamente incomparável em relação à razão humana. Não se pode comparar a razão humana com a razão divina. E Kierkegaard procura, então, estabelecer limites para a razão humana, até onde a razão humana pode nos levar. E para Kierkegaard, a razão humana, por si só, ela não pode levar o sujeito a se tornar um cristão. Ela chega até um determinado momento em que o sujeito tem que decidir, e essa decisão ela é um ato de vontade, ela não é um ato que é condicionado pela razão, se ela vai se tornar cristã ou não. Se ela vai abraçar o paradoxo absoluto, se ela vai estabelecer uma relação absoluta com o absoluto, uma relação com Cristo, ou se ela vai, no linguajar que Kierkegaard usa, que está presente também em nos textos bíblicos, né? Se ela vai se escandalizar e simplesmente ficar por ali. Né? Esse é um dos grandes problemas para Kierkegaard. Ao passo que o Dr. Alceu Amorós Lima, ele usa essa expressão, né? A razão humana, a razão divina, ela ultrapassa a razão humana, né? Mas ela não é... né, o divino, Deus, né, ultrapassa a razão humana, mas não é contra-racional. Né? E isso é bastante interessante porque mostra que o Dr. Alceu Amorós Lima, nesse sentido, ele leu Kierkegaard como alguém que como alguém cujas ideias seriam contra-racionais nesse sentido. Né? E hoje há uma discussão, né? O paradoxo em Kierkegaard, ele é supra-racional ou contra-racional? Há pessoas que defendem uma perspectiva, pessoas que defendem outras. Eu procuro pensar que Kierkegaard queria dizer que o paradoxo ele é supra-racional, mesmo porque quando ele discorre sobre a razão eterna, né, ele diz assim, existe um sistema para Deus. Né? Ele está fazendo uma referência direta ao hegelianismo, né, que achava que nós poderíamos fazer um sistema, elaborar um sistema filosófico que desse conta da compreensão de toda a realidade, e para Kierkegaard isso não seria possível. O sistema existe para Deus e a nossa razão tem um certo limite de alcance. Né? Então, nesse sentido, o Dr. Alceu Amorós Lima lê Kierkegaard dessa forma, e nesse ponto ele pensa que a ênfase de Kierkegaard no paradoxo abriria caminho para esse existencialismo que 100 anos depois da morte de Kierkegaard, né, quase 100 anos depois da morte de Kierkegaard, vai resultar no existencialismo sartreano. Mas ele mesmo assim ainda identifica Kierkegaard como alguém que, ele usa essas palavras, né, que travou uma cruzada admirável contra o hegelianismo e contra correntes de pensamento que seriam anticristãs. Né? Bom, eu acho que eu até já devo ter extrapolado um pouco meu tempo. Né? Gostaria apenas de reiterar, né, o que me parece bastante interessante como alguém que se interessa pela historiografia das ideias. Né? Nós estamos aqui nesse momento numa instituição fundada pelo Dr. Joaquim Ribeiro de Oliveira, que era amigo de Alceu Amorós Lima, que tinha essa afinidade intelectual, estava nesse mesmo contexto histórico intelectual, e é importante, né, a gente perceber, né, como alguém que estava na Dinamarca no século XIX, né, temporalmente mais de 200 anos, quase 200 anos distante de nós, mas que pode dialogar conosco, né, e que tem ideias que são relevantes até o nosso tempo, né, principalmente quando tentamos pensar, né, o que é especificamente cristão e como o pensamento cristão pode se contrapor a diversas ideias, a diversas discussões, né, como o pensamento cristão pode servir como uma chave de leitura para a realidade no nosso tempo também. Enfim, mais uma vez eu agradeço muito a todos e estou aberto a perguntas, a discussões. Muito obrigado pela oportunidade.